Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, se cuidando da família nessa quarentena, né? E tudo mais. Eu me chamo Luma e hoje eu vou mostrar para vocês uma parte super importante da gramática do português, que aparece tanto na língua falada quanto na língua escrita. Então, o que nós vamos aprender hoje se chama combinação e contração de preposições da língua portuguesa. Para a gente começar esse nosso estudo, é importante a gente refletir num primeiro momento sobre o que são preposições, certo? As preposições, então, são palavras que marcam a relação gramatical que substantivos, adjetivos, verbos desempenham dentro de uma frase. Então, as preposições, elas nunca vêm sozinhas, elas sempre vêm acompanhadas de outros termos, outras palavras, para estabelecer um determinado sentido dentro da frase. Quando a gente está falando de preposições, existem determinados processos que fazem com que elas se modifiquem para estabelecer esse sentido que a gente pretende. Então, existe a combinação e a contração. Quando que elas acontecem? Como que elas acontecem? A combinação acontece com a junção de uma preposição mais uma classe de palavras, seja artigo, pronome, e quando ficam juntas, não se modificam, apenas se juntam. Por outro lado, a contração acontece com uma preposição mais uma outra classe de palavras, mas que quando se juntam, algumas letras são suprimidas, ou seja, são apagadas, certo? Existem muitas preposições na língua portuguesa, mas nessa série de vídeos, nessa parte 1 e parte 2, nós vamos nos deter em somente 4. Nesse primeiro, a preposição a e a preposição de, e no segundo, que vai ser postado na quarta-feira, a preposição em e a preposição por. Beleza? Então, nós vamos começar com a preposição a. Nós sabemos que muitos dos verbos precisam da preposição a para poder estabelecer um sentido. Vamos pensar em alguns deles? O verbo ir, por exemplo. Eu vou a algum lugar. Esse a tem um valor, demonstra o sentido de uma preposição, certo? Pedir. Eu peço algo a alguém. A mesma coisa, esse a também está ali como preposição. E aí liga esses termos. Pedir algo a alguém, a pessoa para quem se pede, ok? Desejar. Eu desejo algo a alguém. A preposição também se ocupa da mesma função. Solicitar. Eu solicito algo a alguém. Beleza? Vocês estão compreendendo esses exemplos? Então, vamos começar a pensar nesses processos de contração e combinação com a preposição a. Temos a possibilidade de fazer esses processos com os artigos e com os pronomes demonstrativos. Mas quando a gente pensa nos artigos, a gente vai usar só os artigos definidos. Por quê? Porque os artigos indefinidos, uns, uma, umas, eles aparecem na frase sem ter combinação ou contração. Eles aparecem escritos completamente na frase. No seguinte exemplo, eu vou a um médico porque estou me sentindo mal. Vocês percebem que tem a preposição a e o artigo indefinido mas que não acontece nada? Não tem combinação, não tem contração? É exatamente isso. Então, por isso que a gente só vai usar os artigos definidos para realizar esses processos. Vamos no primeiro exemplo. A como preposição, mais a como artigo. O que a gente forma? Esse a com esse acento que a gente chama de crase, ok? Então, vamos pensar no exemplo. Eu vou à biblioteca. Você lembra que a gente falou que o verbo ir pede essa preposição? Então, eu vou a algum lugar, tem esse a preposição. Agora, a palavra biblioteca, a gente quer determinar a biblioteca que a gente vai. É a biblioteca que a gente conhece, certo? A biblioteca é um substantivo feminino. Então, a gente fala a biblioteca. Como nós temos esses dois as lado a lado, a gente coloca apenas um e coloca essa crase. Então, eu vou à biblioteca com esse a com crase. Mas onde que está a preposição? A preposição é somente o a normal sem acento, mas que aí acontece a contração, certo? O segundo exemplo, a gente vai pensar no plural. A como preposição, mais as como artigo. Nesse caso, a gente vai ter uma frase assim:
Eu desejo às mulheres um feliz Dia da Mulher. Eu desejo algo a alguém, certo? A como preposição. E às mulheres, mulheres, palavra feminina no plural, às mulheres. E quando junta, a gente coloca essa crase. Vamos agora, então, pensar na construção masculina, dos artigos definidos masculinos, ok? Então, a gente tem a preposição a mais o artigo definido o. Vamos ver a frase, como é que fica. Eu solicito ao professor que explique melhor essa atividade. Eu solicito algo a alguém. A preposição é o a. E aí, o pronome, o artigo que a gente tem é o artigo definido o professor. Nesse caso, a gente tem uma combinação. Veja bem, a preposição a mais o artigo o vira ao. Então, não tem supressão, não tem apagamento de nenhuma letra. Só combina essas duas palavras, certo? Então, eu solicito ao professor que explique melhor essa atividade. Beleza? Agora, o plural. A como preposição, mais artigo os. Eu peço aos meus amigos que me ajudem a fazer a tarefa. Eu peço algo a alguém, certo? Então, a gente tem a preposição a, e aí acontece a combinação da mesma forma. Não tem apagamento de letra e as palavras só se combinam. Beleza? Antes a gente estava falando de preposição a mais artigo definido. Agora a gente vai mudar um pouquinho e falar da preposição a ainda, mas agora com pronomes demonstrativos, tudo bem? Então vamos lá. A gente tem a preposição a mais o pronome demonstrativo aquele. Nesse caso, acontece a mesma coisa que a gente tinha pensado na preposição a mais artigo a. A gente tira um a e coloca a crase. Então fica aquele, tudo bem? E aí, eu pedi ajuda àquele menino. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai pensar no plural. A preposição a mais pronome demonstrativo aqueles fica aqueles. É só adicionar o s, que é marcação de plural, e tudo certo. Então, eu pedi ajuda àqueles meninos. Beleza, pessoal? Vamos pensar agora no feminino. Tudo bem? Preposição a mais pronome demonstrativo aquela. Certo? Aquela. Então, eu desejo àquela menina tudo de bom. Beleza, pessoal? Vamos falar agora no plural. Preposição a mais pronome demonstrativo aquelas, que é só adicionar o s para marcação de plural e fica aquelas. Eu desejo àquelas meninas tudo de bom. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para esse último exemplo desse tópico gramatical, né? Desse tópico que a gente está falando. A preposição a mais o pronome demonstrativo aquilo. Então, fica aquilo também. A gente corta o a e fica desse jeito que a gente está falando. Então, vamos voltar àquilo que estávamos falando? Beleza, pessoal. Agora a gente terminou a preposição a. E aí, eu gostaria de dizer aqui que eu coloquei o meu e-mail lá no começo do vídeo, né? Mas eu vou colocar aqui de novo, para caso alguém tenha dúvidas, é só mandar mensagem, né? Mandar um e-mail. Eu vou colocar também aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês poderem acessar a atividade que vai junto com esse vídeo. E aí é só mandar um e-mail, tá bom, pessoal? Eu vou então agora começar a preposição de. Com a preposição de, vamos seguir mais ou menos a mesma lógica que a gente estava seguindo com a preposição a, tudo bem? Vamos pensar assim, quais adições nós vamos fazer, quais palavras vamos juntar, e aí a gente dá um exemplo logo em seguida, tudo bem? Então vamos lá. Preposição de mais artigo a, fica da, certo? A mochila da Luma é roxa. Onde que está a preposição nessa frase? A preposição continua sendo de, mas acontece o processo de contração. Adiciona o artigo definido a. A mochila da Luma é roxa, certo? Vamos colocar no plural uma outra frase, um outro exemplo. De mais artigo definido a, tudo bem? Então, o material das meninas está completo.
Aonde que está a preposição aí? Da mesma forma, continua sendo de, mas agora com a adição do artigo definido as. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa super legal que a gente pode fazer. A gente pode redizer a mesma coisa que a gente disse nos exemplos anteriores, mas de uma outra forma. Eu vou continuar ainda no feminino, eu não vou usar mais o artigo, ainda não vou mostrar o artigo masculino, mas porque eu ainda vou mostrar uma parte do feminino, para a gente interiorizar e aprender direitinho ainda o feminino, tá? Então, a gente vai usar ainda a preposição de, mas agora com o pronome pessoal. Então, vamos no singular primeiro. Preposição de, mais pronome pessoal ela. A mochila dela é roxa. Lembra da frase, a mochila da Luma é roxa? Eu posso dizer a mesma coisa numa conversa, num contexto, a mochila dela é roxa. Se você já está conversando sobre a Luma, a pessoa com quem você está conversando, já vai saber que é da Luma de quem você está falando. Então, a mochila dela é roxa. Eu vou voltar a falar. Onde que está a preposição aí? A preposição ainda é de, mas agora com a contração, a adição da palavra ela, ok? Vamos para o exemplo plural. O material delas está completo. Então, é a adição, a preposição de, mas elas fica delas. O material delas está completo. De quem? Das meninas. Beleza, pessoal? Agora que a gente já sabe tudo do feminino, a gente já sabe do artigo e dos pronomes pessoais, vamos agora para a parte masculina, para a parte que a gente usa as palavras masculinas, ok? Então, vamos lá. A gente pode usar a preposição de mais o artigo o, fica do. Então, vamos lá para o exemplo. Ela gostou do livro que emprestei. Vamos lembrar aqui que a palavra gostar sempre pede a preposição de. Então, sempre que eu falar gostar, seja em qualquer tempo, presente, passado, futuro, sempre vai ter a preposição de. Eu gostei de cantar. Eu gostarei de fazer a tarefa. Eu gosto de dormir. Eu gosto, qualquer coisa que eu gosto é gostar de, ok? Então, ela gostou do livro que emprestei. Do continua com a preposição de, mas aí a gente adiciona o artigo o, certo? No plural agora, de, a preposição de, mais artigo os. Eu gosto dos livros do Machado de Assis. Dos livros do Machado de Assis. Então, esse dos que a gente tem aí é uma preposição de mais artigo os, certo? Nesse caso, eu gosto dos livros do Machado de Assis, também é preposição, certo? Aquela mesma coisa que a gente fez com os pronomes pessoais, no caso das palavras femininas, funciona do mesmo jeito para o caso das palavras masculinas. Vamos ver como que isso pode acontecer aqui nos exemplos. Então, vamos lá. Preposição de mais pronome pessoal ele. A gente vai formar, então, a palavra dele. Olha só o exemplo. A gente tinha falado, eu gosto dos livros do Machado de Assis. A gente pode dizer a mesma coisa dentro de uma conversa, mas usar do seguinte modo. Eu gosto dos livros dele. Dele quem? Do Machado de Assis, certo? Agora, vamos pensar no plural também. Funciona do mesmo jeito. Eu vou mostrar uma frase sem ser com pronome pessoal e aí com o pronome pessoal. Olha só. De mais pronome pessoal eles. Deles, certo? Aí fica assim. Nós gostamos dos livros dos escritores brasileiros. E aí, como que a gente pode usar com a preposição deles? Nós gostamos dos livros deles. Deles quem? Dos escritores brasileiros. Dentro da conversa, a gente já sabe de quem a gente está falando. Então, nós gostamos dos livros deles, certo? Então, vamos recapitular. A gente já pensou na preposição de mais artigo definido. A gente já pensou também na preposição de mais pronome demonstrativo. A gente vai pensar agora nos artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, eles podem aparecer com a preposição de, sendo com contração ou não. Pode aparecer sem contração, sem combinação, sem nada, só escrito mesmo.
E aí, eu vou mostrar esses exemplos aqui. Acontece que quando a gente coloca com contração, é uma forma informal de se dizer. Ou seja, é só da fala mesmo. Não se escreve dessa forma, com a contração. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Com o artigo indefinido certo? Eu vou à casa de um amigo, certo? O eu vou à casa também é preposição, vocês lembram? Que quando a gente coloca eu vou a algum lugar e a casa, que é uma palavra feminina. Eu vou à casa de um amigo, formal, beleza? Eu vou à casa de um amigo. Posso dizer, o sentido é o mesmo, mas é mais informal, certo? Agora, o artigo indefinido uns, no plural. Eu conheci a casa de uns amigos, beleza? Eu conheci a casa de uns amigos. Posso de uns amigos da escola, não sei. E aí, o sentido é o mesmo, só que um é mais predominante da escrita e o outro é da fala. Mas você pode falar do mesmo jeito. Você pode falar de uns e duns, beleza? Agora no feminino, o artigo indefinido uma. Ela passou na frente de uma loja bem colorida. Ou ela passou na frente de uma loja bem colorida. É a mesma coisa dos outros exemplos. O sentido é o mesmo. A única coisa que difere é que um tem contração, o outro não, e um é mais da fala, certo? Agora no plural, no feminino plural. Vocês gostam de umas comidas brasileiras? Vocês gostam de umas comidas brasileiras? É a mesma coisa, pessoal. De umas comidas brasileiras, de umas comidas brasileiras, certo? Pessoal, agora a gente está caminhando para o último exemplo de contração, ok? A gente vai pensar agora na preposição de mais os pronomes demonstrativos. E aí eu vou fazer o mesmo esquema da preposição a que a gente falou antes. Eu vou colocar no singular e depois no plural e a gente vai dar os exemplos. Então vamos lá. Singular, de, mais este, deste. Uma dica que a gente pode pegar, mas que depois não vai acontecer, mas olha só, vamos pensar assim: de termina com e, este começa com e. A gente apaga o e fica deste, tá? Então, deste. A atividade deste livro é fácil, certo? No plural, é só a gente acrescentar o S, do mesmo jeito que com a preposição a. Destes. As atividades destes livros são fáceis, certo? Vamos agora para o feminino. É a mesma coisa, só coloca no feminino a palavra. De, mais esta, desta. A gente apaga um e coloca desta, ok? Então, a parede desta casa está pintada. No plural, vamos pensar, acrescento o S, desta, de mais estas, destas. As paredes destas casas estão pintadas, certo? Pessoal, vamos pensar agora então no pronome demonstrativo esse e essa. E aí o singular e o plural que a gente vai ver nos exemplos. Então, de mais esse, a gente corta o ezinho, adiciona o de na outra palavra e é isso, desse, tá? Então, eu gosto muito desse meu amigo, certo? O plural é só a gente fazer o mesmo processo e adicionar o S, a marcação do plural, certo? Então, eu gosto muito desses meus amigos. Beleza, pessoal? Muito simples. No feminino agora, de mais essa. A gente apaga o e adiciona o de na outra palavra. Então, fica dessa. Eu assisto às aulas dessa professora. Beleza, pessoal? Aí, ó, vocês lembram que tem a outra preposição que a gente tinha mostrado, né? A preposição a mais artigo as aulas. E aí, no caso, dessa professora. E aí, no plural, pessoal, mesma coisa, a gente apaga o e, coloca o de na outra palavra e adiciona o s. Dessas. Então, eu assisto às aulas dessas professoras. Tudo bem? Pensando agora num outro pronome demonstrativo, a gente tem aquele e aquela,
E aí o singular e o plural a gente vê. De mais aquele, daquele. Por mais que a outra palavra não comece com e, como esses, este e tudo mais, a gente ainda assim vai apagar o e da preposição de e adicionar o de na outra palavra. Então a gente fica daquele, tudo bem? Então, a aula daquele professor é muito boa, tudo bem? No plural, a mesma coisa, pessoal. Vai ter essa combinação, a gente corta o e, adiciona o de na palavra e adiciona o S também, que é marcação de plural. Então fica daqueles. As aulas daqueles professores são muito boas. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo, que aí seria no feminino. De mais aquela, do mesmo jeito, a gente apaga o E, adiciona o D na outra palavra e fica daquela. Então, os enfeites daquela loja são bonitos. Tudo bem? No plural, a gente somente adiciona o S, que é a marcação do plural. E aí o D também é adicionado do mesmo jeito. Então, daquelas, tudo bem? Os enfeites daquelas lojas são bonitos. E aí, pessoal, a gente tem ainda outras palavras, por exemplo, isto. A gente apaga o E da mesmíssima forma e adiciona o D na outra palavra. Então, fica disto. Eu preciso disto. Tudo bem? A palavra isso. Eu apago o E da preposição de e adiciono na palavra. Então, disso. Eu não gosto disso que você fez. Tudo bem? Agora, aquilo. A gente apaga o E da preposição de e aí adiciona o D na palavra aquilo. Fica daquilo. Tudo bem? Então, eu me lembro daquilo que você me falou ontem. Essas palavras, os pronomes demonstrativos, eles estão no contexto que a gente está conversando, certo? Então, quando eu digo assim, eu me lembro daquilo que me falou ontem, eu e a pessoa com quem estou conversando, a gente sabe ao que se refere. O daquilo, disso, isso, a gente sabe de quando a gente está conversando, tudo bem? Gente, agora eu já estou me encaminhando para o fim, tudo bem? Prometo que tá acabando. Então, agora, a gente vai pensar nos advérbios, tudo bem? A gente vai pensar na preposição de mais a adição de advérbios, especificamente aqueles de lugar, tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Preposição de mais advérbio aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai tirar o E da preposição de e adicionar o D na outra palavra. Então, fica daqui. Então, no exemplo, a temperatura daqui é muito baixa. Tudo bem? Aí, a gente tem o advérbio aí, que é advérbio de lugar do mesmo jeito. Então, fica daí. A gente apaga o E e adiciona o D na outra palavra. Daí. E aí, a gente pode usar o exemplo assim. Como está a temperatura daí? Tá? Agora, o advérbio ali. Nós temos a preposição de, a gente apaga o E do mesmo jeito, adiciona o D na outra palavra e fica dali, tá? Eu saí dali com muito frio. Beleza? Entenderam? E aí agora um último, o lá, advérbio lá. Nesse caso, a gente não tem combinação, não tem contração, não tem nada. A gente vai escrever certinho assim, sem nenhum processo que a gente fizer, e é isso. Então, de lá. Aí, no caso, fica, a temperatura de lá é maior que a daqui. Entenderam, pessoal? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. A parte 2 do vídeo, então, a Ananda, a outra professora, posta na quarta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de estar aqui com vocês. É um prazer imenso. E, muitos beijos para vocês. Eu espero que esteja sendo muito bom estudar aqui com a gente. Um beijo, pessoal. Tchau!